Ela saía do prédio com pressa, os olhos baixos, quase fugindo de algo. Eduardo, do alto de sua desconfiança crônica, sentiu um incômodo estranho. O que será que essa mulher está escondendo? Pensou, enquanto observava Jéssica atravessar o portão do condomínio com a mesma mochila gasta de sempre. Não era a primeira vez que desconfiava de alguém sem motivo real, mas aquele dia havia algo diferente. Talvez fosse o modo como ela olhou para os lados antes de dobrar a esquina. Movido por um impulso que nem ele entendia, desceu à garagem, entrou em seu carro blindado e decidiu segui-la discretamente. O Waze ainda estava aberto na tela, mas não era a direção que ele precisava. Era uma resposta. E o que encontraria no Capão Redondo, numa rua de chão batido e postes tortos, desmontaria tudo o que achava saber sobre a vida. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. A rua estava quase escura quando Eduardo estacionou do outro lado da via. Abaixou o banco, desligou os faróis e observou. Jéssica atravessou o portão de um galpão antigo, com paredes riscadas e uma faixa quase ilegível. Reforço escolar comunitário Esperança. Eduardo franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Ela, a mulher silenciosa que mal o olhava nos olhos, estava ali, sorrindo, explicando contas para um grupo de crianças sentadas em caixotes. Ele espiava pela janela suja, mas via com clareza. Jéssica segurava um giz na mão, como quem segura o futuro. Incentivava, consolava, ensinava com paciência e brilho nos olhos. Uma mãe chorava no canto, agradecendo baixinho. Eduardo, com o celular tremendo nas mãos, tirou uma foto. Mas ao ver o rosto dela ali, iluminado apenas por uma lâmpada pendurada, não conseguiu apertar o botão de gravar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha de quem era. Eduardo voltou para o Morumbi em silêncio. Nem o som do motor importava mais. O vidro espelhado do apartamento refletia um homem que ele não reconhecia. Aquela mulher que ele julgava só uma faxineira era, na verdade, o que ele nunca teve coragem de ser. Útil. Dormiu mal. Revirou-se a noite inteira com a imagem das crianças, do quadro rabiscado, das palavras doces saindo da boca da mulher que até então ele nunca quis conhecer. Às 6 da manhã, levantou-se, vestiu a mesma camisa branca de sempre, mas hesitou ao abrir a porta da cozinha. Lá estava Jéssica, com os cabelos presos e os olhos atentos, como se a madrugada anterior nunca tivesse existido. Eduardo tentou dizer bom dia. A voz não saiu, apenas murmurou um obrigado pelo café, sem nem saber se havia sido ela quem o preparou. Jéssica olhou com estranheza. Nunca tinham trocado mais que 3 palavras. Naquela manhã, algo mudou. Eduardo não conseguia se concentrar nos relatórios da empresa, nem nos e-mails. As palavras de um executivo sobre produtividade pareciam vazias. No intervalo do almoço, caminhou até a cozinha e viu sobre o balcão algo que não deveria estar ali. Um caderno de capa azul, já gasto. Era de Jéssica. Ele reconheceu a letra fina e organizada. Pensou em deixar onde estava, mas algo o puxou. Abriu. A primeira página tinha um desenho infantil com o nome Miguel e uma frase. Hoje ele conseguiu segurar o lápis sozinho. Nas páginas seguintes, anotações de planos de aula, reflexões pedagógicas e cartas nunca enviadas. Eduardo folheava tudo com uma mistura de culpa e admiração. Ali, naquela cozinha moderna, cercado de vidro e silêncio, descobria que a mulher invisível carregava o mundo nas costas. E ele nunca teve olhos para ver. Os dias seguintes foram cheios de tentativas estranhas de gentileza. Eduardo, sem jeito, começou a perguntar se Jéssica queria um café, se precisava de algo, se o piso estava muito escorregadio. Jéssica desconfiava. Sabia que mudanças repentinas demais quase sempre tinham preço. Continuava seu trabalho com a mesma dedicação, mas evitava os olhos dele. Preferia o silêncio às perguntas. Eduardo,
por outro lado, estava inquieto. Começou a reparar nos detalhes. As mãos dela, calejadas, mas firmes, os sapatos gastos, sempre limpos, a maneira como limpava as janelas, como se o vidro fosse a última coisa segura do mundo. E então, numa tarde qualquer, quando ela saiu para buscar os produtos de limpeza, ele voltou ao caderno esquecido. Lá, encontrou uma pasta fina com folhas impressas. Eram rascunhos de cartas endereçadas a escolas e editoras. Pedidos tímidos por uma vaga, uma oportunidade, um espaço para ensinar. Nenhuma havia sido enviada. Uma das cartas começava com: "Meu nome é Jéssica Lima. Antes de ser diarista, fui professora voluntária e estudante de pedagogia. Hoje, preciso recomeçar." Eduardo parou, respirou fundo, sentiu algo arder por dentro, como se aquelas palavras estivessem falando com ele e não sobre ela. Continuou lendo. Outra folha trazia anotações sobre epilepsia infantil. No canto, uma foto colada com fita adesiva. Um menino sorrindo, com eletrodos na cabeça e olhos doces. Miguel, o filho de Jéssica. Nas costas da imagem, um bilhete escrito à mão: "Por você, eu nunca vou desistir." Eduardo fechou os olhos. Sentia o peso de sua ignorância como nunca antes. Naquela mesma noite, gravou um áudio de WhatsApp para um amigo. "Eu segui a faxineira achando que ela estava me passando para trás, mas o que eu vi me destruiu por dentro. Achava que estava desabafando. Não sabia que aquele áudio mudaria tudo." O áudio, enviado por engano num grupo de trabalho da empresa, não demorou a circular. Alguém deu print, outro salvou. E logo, como um rastilho de pólvora, o conteúdo caiu nas redes. "Eu segui a faxineira achando que ela estava me passando para trás, mas o que eu vi me destruiu por dentro." Era simples, mas o tom de voz, a confissão crua, mexeu com as pessoas. Capturas de tela se espalharam no Twitter. Influenciadores comentavam. Um perfil famoso postou: "Alguém conhece a mulher que dá aula no galpão do Capão Redondo? Precisamos saber quem ela é." Em menos de 24 horas, alguém encontrou a foto da aula. Depois, surgiu um vídeo amador gravado por uma das mães, em que uma adolescente dizia: "A tia Jéssica me salvou. Quando ninguém mais acreditava em mim, ela me ensinou a não desistir." O nome dela passou a ser buscado em todo lugar, mas junto com o carinho vieram os ataques. Comentários cruéis, piadas classistas, frases como "faxineira querendo ser professora é o fim do mundo", mais uma querendo se promover em cima de patrão. Sites sensacionalistas inventaram versões distorcidas. Jéssica, que mal entendia o que estava acontecendo, foi avisada por uma vizinha. Ao ver a própria imagem circulando, se apavorou. Chorou no banheiro. Pediu demissão no dia seguinte, deixando um bilhete simples: "Obrigada por tudo, preciso cuidar do meu filho." Eduardo tentou procurá-la. Ligou, mandou mensagem, mas ela não respondeu. Sumiu das redes. Evaporou do mundo virtual como quem já aprendeu que a exposição pode matar por dentro. Ele, pela primeira vez, sentiu-se impotente diante de uma dor que não sabia como reparar. Tudo que ele mais queria era dizer que não foi ela quem invadiu a vida dele. Foi ele que, enfim, abriu os olhos. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Foram dias de silêncio. Eduardo parou de ir ao escritório. Passava horas relendo as cartas de Jéssica, olhando para a foto do menino e se perguntando como alguém tão extraordinária podia ter sido invisível por tanto tempo. Uma manhã, ao abrir o jornal, leu uma nota discreta: "Escola Pública de Interlagos oferece vaga de apoio pedagógico à educadora que viralizou ensinando matemática a crianças da periferia." O nome dela estava ali: Jéssica Lima. O coração dele acelerou. Pegou o carro e dirigiu até o endereço da escola. Não entrou. Ficou parado do outro lado da rua, observando. E então a viu. Entrando com passos rápidos, cabelo preso, uma pasta na mão e o filho no colo. Miguel. Eduardo sentiu um nó na garganta. Não tinha direito de se aproximar.
Mas ver aquela cena, ela voltando a ensinar, com dignidade e um crachá no peito, era tudo que ele precisava naquele momento. Naquela noite, Eduardo ligou a câmera do celular e gravou um vídeo, sem roteiro, sem cortes, sem maquiagem. Meu nome é Eduardo Seabra, e eu não fui seguido. Eu segui. Achei que fosse encontrar motivo para demitir alguém. Encontrei vergonha. E uma mulher que me mostrou o que é grandeza. Falou sobre o galpão, sobre a pasta esquecida na cozinha, sobre o filho com epilepsia. Contou que, pela primeira vez, entendeu o que era estar cego mesmo com os olhos abertos. O vídeo foi postado e rapidamente se espalhou. Mas Eduardo não queria aplausos. Queria ação. Anunciou a criação de um fundo para mulheres em situação de vulnerabilidade que desejam retomar os estudos. Batizou o projeto de Dona Cida, em homenagem à mãe de Jéssica. Era o mínimo que podia fazer. E talvez o início de algo que ele nem sabia que carregava. Arrependimento com propósito. A repercussão do vídeo foi ainda maior que a do áudio. Não porque era emocionante, mas porque era real. A fala de Eduardo, crua, sem ensaios, tocou um público que se cansou de ver a arrogância disfarçada de sucesso. Gente comum se viu naquela história. Mães comentavam: também larguei meus estudos pelos meus filhos. Essa mulher é uma de nós. Jéssica, no entanto, assistiu ao vídeo sozinha, numa noite chuvosa, sentada no sofá da casa da mãe. Miguel dormia ao lado. Não chorou, não sorriu, apenas ouviu. E no fim, disse baixinho: demorou para ver, né? Ela sabia que não precisava da aprovação de ninguém, mas parte dela reconhecia a importância daquele gesto. Era a primeira vez que alguém do lado de lá assumia um erro sem tentar parecer herói. E isso, para ela, era mais raro que elogios. Semanas se passaram. A rotina de Jéssica na nova escola era intensa, mas gratificante. Trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade era como voltar para casa, mas com ferramentas novas. Em sua mesa havia post-its com frases como: cada um no seu tempo. Educar é um ato de fé, e Miguel merece me ver vencendo. No horário do almoço, ela lia apostilas do curso de pedagogia à distância, agora possível graças à bolsa que recebeu de uma instituição que viu o vídeo de Eduardo. Não era fácil. Ainda pegava 2 ônibus, ainda acordava antes do sol, mas agora, pela primeira vez em anos, sentia que estava andando em direção a algo. Na escola, professores a respeitavam, alunos a abraçavam. A coordenadora dizia: é como se você já fosse parte disso aqui há anos. E Jéssica, mesmo tímida, começava a acreditar que talvez fosse verdade. Numa tarde nublada de sexta-feira, enquanto organizava atividades de leitura com os pequenos, Jéssica foi chamada na sala da diretora. Estranhou. Entrou com o coração acelerado. Lembranças antigas de quando era chamada por supervisores por motivos que nada tinham a ver com seu trabalho. Mas ali, a diretora sorria. Tem alguém esperando por você na recepção. Disse que só quer entregar algo e ir embora. Jéssica desceu devagar, os olhos atentos. E lá estava ele, Eduardo, de jeans, camiseta simples, um envelope na mão e o mesmo olhar de quem viu o mundo mudar. Ela parou a 3 metros de distância. Não disse nada. Ele apenas estendeu o envelope e murmurou: é uma carta. Não quero que me perdoe. Só queria que soubesse. Ela pegou, assentiu com a cabeça e voltou sem olhar para trás. Leu apenas no fim do dia, em casa, e chorou. Não pela carta, mas por tudo que ficou preso antes dela existir. A carta era curta. Eduardo falava pouco sobre si e muito sobre o que aprendeu. Dizia que nunca mais conseguiria ignorar alguém como Jéssica, que estava tentando mudar a forma como sua empresa enxergava e contratava pessoas, que criou o fundo Dona Cida, inspirado não em caridade, mas em justiça, e que tudo aquilo começou com ela. Terminava com: você me enxergou primeiro. Eu tive que aprender a fazer o mesmo. Jéssica guardou a carta numa caixa de papelão com outras memórias importantes. Não respondeu. Não precisava. Alguns encontros não são sobre reatar laços, mas sobre reconhecer caminhos.
E naquele momento, ela não queria voltar, queria seguir. Pela primeira vez, não precisava que alguém a salvasse. Ela mesma estava construindo sua própria ponte. Os meses seguintes foram silenciosos entre eles. Eduardo seguiu com suas iniciativas sociais, reestruturou departamentos da empresa, instituiu cotas internas para a contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade. Promoveu palestras com educadores e psicólogos comunitários. Era um novo homem, talvez não por completo, mas definitivamente alguém tentando ser melhor. Sua presença nas redes diminuiu, preferia agir fora dos holofotes. Às vezes, visitava o galpão comunitário, agora reformado com apoio de patrocinadores. Conversava com educadores, ouvia mães, nunca mencionava Jéssica. Ela era o ponto de partida, não o troféu. E isso era um avanço. A transformação que começara por vergonha agora seguia por convicção. E essa era, sem dúvida, a mais rara das mudanças, aquela que nasce por dentro. Jéssica, por sua vez, voltou a estudar com disciplina de quem sabe que cada página lida é um passo fora do buraco. Miguel seguia em tratamento, com dias bons e outros difíceis. Mas agora tinha um canto só dele no quarto, com brinquedos educativos, livros e uma pequena placa onde se lia: "Aqui mora um sonhador." Aos poucos, ela começou a dar pequenas entrevistas para blogs de educação. Relutava, mas aceitava quando sabia que podia inspirar outras mulheres. Em uma dessas conversas, perguntou ao repórter se podia incluir um agradecimento especial à ONG, onde tudo começou. Não mencionou Eduardo, nem precisava. A história já havia ganhado vida própria. A cada nova aluna que dizia: "Tia, eu quero ser professora também", ela sentia que estava exatamente onde devia estar. E isso era maior do que qualquer reconhecimento. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história e comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Numa manhã de sábado, a escola onde Jéssica trabalhava organizou uma pequena cerimônia de formatura para os educadores que retomaram seus estudos através do projeto Educar para Voltar a Sonhar. Jéssica estava entre eles. Vestia uma blusa azul clara, calça simples e os cabelos soltos como não fazia há tempos. Miguel, com um blazer emprestado e os olhos brilhando, segurava sua mão com força. Havia poucas cadeiras na plateia, algumas mães com filhos no colo, professores emocionados e olhares atentos. Quando seu nome foi chamado, ela caminhou devagar até a frente. Recebeu o diploma com as mãos trêmulas, mas os pés firmes. A diretora fez sinal para que dissesse algo ao microfone. Jéssica hesitou, mas então olhou para o filho, respirou fundo e se aproximou. "Eu nunca precisei de aplausos, só de alguém que me enxergasse. Hoje vocês me veem, mas a verdade é que eu sempre estive aqui." A sala silenciou. Miguel sorriu, como se entendesse cada palavra. Eduardo, sentado discretamente no fundo da plateia, não aplaudiu de imediato. Ficou imóvel, mãos no colo, olhos marejados. Sabia que aquele momento não era sobre ele, era dela, e isso era o mais justo. Ao fim da cerimônia, enquanto as crianças corriam com os balões e os pais tiravam fotos, Eduardo se aproximou apenas para entregar um pequeno envelope. Nele, um cartão, escrito à mão: "Miguel tem lugar garantido, na melhor clínica de neurologia infantil do estado. O custo é meu, a decisão é sua." Jéssica leu, respirou, olhou para ele e disse: "Obrigada pela escuta", e se virou para abraçar o filho. Na segunda-feira seguinte, Jéssica voltou à escola com a mesma leveza de sempre, mas algo em seu andar era diferente. Talvez fosse o alívio, ou a sensação de que, depois de tanta luta, finalmente poderia respirar. Deixou o envelope com o cartão dentro de uma gaveta, atrancada. Ainda não sabia se aceitaria a oferta de Eduardo, não por orgulho, mas por medo. Medo de que, mais uma vez, algo bonito viesse com alguma cobrança escondida. Nos corredores, cumprimentava todos com sorriso. As crianças corriam em sua direção. A coordenadora dizia: "Você tem algo que não se ensina." E ela respondia apenas: "É só que eu nunca tive escolha."
porque era isso. Cada passo seu vinha da necessidade de sobreviver. Mas, agora, sobreviver não era mais suficiente. Ela queria viver, e ensinar era seu modo de existir. Eduardo, naquela semana, se manteve afastado. Não por falta de vontade, mas por respeito. Sabia que não era parte da história dela. Era apenas alguém que, no caminho, aprendeu a escutar. No prédio onde morava, os funcionários começaram a notá-lo diferente. Dava bom dia, segurava o elevador, trazia café para a portaria. O síndico até comentou com espanto: "Você anda sorrindo, Eduardo?" E ele respondeu sem pensar: "Acho que é culpa da faxina que fizeram." Na minha alma, a frase pegou ele mesmo de surpresa. Riu sozinho. Começou a escrever pequenos textos sobre o que chamava de descongelamento emocional. Criou um blog, sem foto, sem nome, só relatos. O mais lido começava com: "Eu segui uma mulher que eu achava invisível e acabei me encontrando." Pessoas começaram a comentar, e Eduardo entendeu que, às vezes, dar voz aos outros também era uma forma de redenção. Na escola, os dias seguiam com sua intensidade habitual. Mas, numa tarde abafada, durante uma dinâmica em grupo, Miguel teve uma pequena convulsão. Não foi grave, mas o susto abalou Jéssica. Segurou o filho nos braços com calma, como quem já conhecia aquele terreno instável. Mas, por dentro, tudo tremia. Naquela noite, depois de colocá-lo na cama, foi até a gaveta, pegou o envelope deixado por Eduardo e releu o cartão. Não havia exigências nem promessas. Só uma frase a mais, no verso: "Você não precisa carregar tudo sozinha." Foi o suficiente. Na manhã seguinte, ligou para a SAB Clínica, agendou a avaliação. Quando chegou com Miguel pela primeira vez, encontrou uma equipe preparada, carinhosa, que o acolheu como ele merecia. Ao sair da consulta, lágrimas escorriam discretamente. Não era tristeza, era o alívio de ver que, pela primeira vez, seu filho seria tratado com prioridade. Meses depois, Miguel já mostrava avanços, pequenos, mas consistentes. O acompanhamento neurológico, os novos medicamentos e a rotina adaptada deram a ele o que toda criança merece: presença, cuidado, dignidade, e deram a Jéssica algo ainda mais raro: paz. Ela agora conseguia se concentrar nas aulas sem estar com a alma pendurada na incerteza. No refeitório da escola, colegas perguntavam sobre o tratamento. Ela respondia com serenidade, mas sem se exibir. Sabia que muitas mães não tinham ainda essa chance. Por isso, começou a ajudar outras famílias a conseguirem vagas, encaminhamentos, laudos. Tornou-se referência e, mesmo sem perceber, virava semente. Um dia, um menino do 2º ano a abraçou forte e disse: "Tia, quando eu crescer, quero ser igual você, forte sem ser brava." Ela sorriu, porque era exatamente isso que tentava ser todos os dias: firme, mas sem perder a ternura. Eduardo acompanhava tudo de longe. De vez em quando, via uma postagem da escola, uma citação dela em uma entrevista local, ou mesmo uma história de uma mãe falando sobre a professora Jéssica que entende tudo sem julgar. Nunca curtiu nada, nem comentou. Preferia que ela não soubesse que ele estava ali. Certa noite, durante um evento da empresa, um executivo mais jovem comentou sobre o projeto Dona Cida e disse: "Foi uma jogada genial de branding." Eduardo, pela primeira vez em anos, perdeu a paciência. Levantou da mesa e foi embora sem dizer palavra. Dirigiu até o galpão comunitário e ficou lá parado, do lado de fora, olhando o portão fechado. Era ali que tudo tinha começado. Não com marketing, mas com vergonha, com humildade e com a decisão de que ele jamais voltaria a ser aquele homem que seguia mulheres só porque achava que elas estavam fazendo algo errado. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Na semana seguinte, Jéssica foi convidada para dar uma palestra em uma universidade pública da Zona Sul. Tema: Educação Popular e Reconstrução de Trajetórias. Aceitou com relutância. No dia, usava uma blusa bege simples, um colar de contas que ganhara da mãe e o cabelo solto, em ondas,
Falou por 40 minutos para uma plateia majoritariamente jovem. Contou sobre o galpão, sobre as cartas não enviadas, sobre Miguel e sobre o dia em que foi seguida por alguém que não acreditava nela. Não citou nomes, mas disse com firmeza: às vezes, as portas que nos fecham também nos mostram por onde não devemos mais tentar entrar. Aplausos, abraços. Uma aluna se aproximou com os olhos marejados e disse: eu queria desistir do curso, mas depois de te ouvir, vou tentar mais um semestre. Jéssica não respondeu de imediato. Apenas pegou na mão da menina e disse: não tenta por mim, tenta por você. Aquela noite, depois da palestra, Jéssica voltou para casa de ônibus, como sempre. Miguel dormia no banco ao lado, com a cabeça apoiada no colo dela. A cidade passava pela janela como um filme sem som. Ela pensava em tudo o que tinha vivido nos últimos meses, na exposição repentina, na fuga das redes, no retorno silencioso, na nova rotina e, principalmente, em como era possível florescer mesmo depois de tantos temporais. O celular vibrou. Era uma mensagem da coordenadora da escola. Você tem ideia do que causou hoje? A universidade quer montar um núcleo de formação continuada com você como consultora. Jéssica olhou para Miguel, sorriu cansada. Pensou em responder, mas não quis. Guardou o celular e olhou pela janela. Às vezes, o silêncio ainda era seu lugar seguro. E naquele momento, mais do que comemorar, ela queria apenas lembrar. Ainda era a mesma mulher, que pegava 2 ônibus por dia, só que agora sabiam o nome dela. No fim daquele mês, Eduardo recebeu um envelope sem remetente. Era uma foto impressa. Jéssica de pé numa sala de aula, os braços abertos diante de um grupo de crianças sorrindo. No verso, uma frase escrita à mão: obrigada por não ter apagado minha luz, mesmo quando você não sabia que ela existia. Ele ficou imóvel por minutos. Depois, colou a foto na parede do escritório, ao lado de gráficos e quadros. Quem visitava a sala perguntava: essa é sua esposa? Parente? E ele sempre respondia com a mesma frase: é a pessoa que me ensinou o que nem todas as universidades conseguiram. Nunca explicou, além disso. Não precisava. A imagem era seu lembrete silencioso de que transformação verdadeira começa onde a arrogância termina. E ele fazia questão de lembrar disso todos os dias, porque esquecer seria como trair a única parte dele que ainda fazia sentido. A vida seguiu, como sempre segue, mas com novas marcas. Não se vê no espelho, só no jeito de olhar. Jéssica passou a coordenar um grupo de estudos na escola, com foco em mães solo que desejavam concluir o ensino médio. Criou um ciclo de apoio emocional, onde escuta era mais importante que resposta. Certa noite, numa roda pequena, uma mãe disse: a senhora parece tão forte. E ela respondeu sem pensar: sou só alguém que cansou de ser invisível. A frase ficou no ar, como brisa antes da chuva. Muitas choraram. Outras sorriram com os olhos. A força dela não vinha da ausência de dor, mas da decisão de continuar mesmo com ela. E naquele momento, entre mulheres que a vida empurrou para os cantos, Jéssica soube. Agora ela ocupava um centro, um lugar de voz, não de silêncio. Eduardo, por outro lado, seguiu reconstruindo seus relacionamentos, com a empresa, com a cidade, consigo mesmo. Começou a visitar mais vezes a sede do projeto Dona Cida, que agora oferecia bolsas de estudo, atendimento psicológico e oficinas de capacitação para mulheres. Não dava mais entrevistas. Dizia que as histórias pertenciam a quem viveu, não a quem financiou. Num desses dias, encontrou uma jovem com o mesmo olhar de Jéssica, firme, mas calejado. Ela queria ser engenheira. Tinha 2 filhos. Eduardo ouviu, ofereceu apoio, mas ao final disse: não deixe que ninguém te trate como um número. Ela sorriu e respondeu: só quem já foi número entende isso. Ele ficou em silêncio. A menina se afastou e ele anotou aquela frase num bloco de papel. Sabia que seria título do próximo texto do blog, porque mais do que nunca ele entendia: alguns aprendizados não cabem em gráficos.
No aniversário de 7 anos de Miguel, a escola organizou uma pequena festinha na biblioteca. Balões simples, bolo de chocolate e um monte de crianças pulando descalças. Jéssica quase não conseguiu segurar as lágrimas quando viu o filho soprar as velas e pedir um desejo em voz alta. Quero que minha mãe seja diretora um dia. Todos aplaudiram. Ela disfarçou o choro com um riso tímido, abraçando o filho com força. No canto da sala, Eduardo o observava. Havia sido convidado por uma das professoras, sem saber que se sentiria tão deslocado e, ao mesmo tempo, tão presente. Trazia um livro de contos infantis debaixo do braço, presente para Miguel. Quando a festa terminou, aproximou-se devagar e entregou o livro com um bilhete dentro. Para o menino que tem uma mãe gigante. Jéssica agradeceu com os olhos. Não houve abraço, nem promessas. Só um silêncio confortável entre dois mundos que por um instante se reconheceram. Naquela noite, enquanto arrumava a mochila de Miguel para o dia seguinte, Jéssica encontrou o bilhete de Eduardo dentro do livro. Leu em silêncio. Depois o colocou junto da foto de formatura, no envelope com as cartas antigas, na caixa que guardava tudo o que lembrava a ela de onde veio e para onde queria ir. Pegou o celular e escreveu uma mensagem curta. Obrigada por não desistir de mudar. Não enviou. Apagou. Não porque não quisesse. Agradecer, mas porque entendeu que nem toda gratidão precisa ser verbalizada. Às vezes, está no modo como a gente continua. No dia seguinte, entrou na sala de aula, olhou as crianças e disse: hoje a gente vai escrever sobre o que queremos ser quando crescer. E quando uma aluna perguntou: e você, tia Jéssica? Ela respondeu: eu ainda estou crescendo. E se Deus quiser, vou ser tudo o que ainda não consegui. O tempo foi passando como sempre passa. E com ele, novas responsabilidades chegavam. Jéssica começou a ser chamada para compor conselhos escolares, colaborar com projetos de políticas públicas para a educação de base e, eventualmente, recebeu o convite para coordenar uma rede de formação continuada de educadores populares. Hesitou. Era um salto grande, mas decidiu aceitar. No primeiro dia, sentou à mesa de reunião com outros profissionais e, antes de qualquer apresentação, disse: eu estou aqui porque uma vez alguém me ouviu quando nem eu acreditava que valia a pena falar. O silêncio que se seguiu foi de respeito. Era a confirmação de que não era mais uma convidada no sistema, era parte dele, mas com raízes fincadas na terra de onde veio, e era isso que a tornava única. A mulher que um dia limpou janelas agora a ajudava a abrir portas. Eduardo soube do novo cargo de Jéssica por um artigo compartilhado em um grupo antigo de colegas da faculdade. Ninguém ali fazia ideia de quem ela era, mas ele sim. Leu cada linha com orgulho contido, quase secreto. À noite, atualizou o site do projeto Dona Cida, com uma nova aba, Educadoras Inspiradoras. Lá, colocou uma breve biografia dela, sem mencionar a história entre os dois. Apenas seus feitos, suas vitórias, sua trajetória. Incluiu uma frase ao final: algumas mulheres não pedem permissão para ensinar. Elas só precisam que o mundo se cale por um minuto e escute. Não assinou o texto, porque já não se tratava mais de autoria. Se tratava de legado. E, de certa forma, aquele silêncio era o mais alto reconhecimento que poderia oferecer. Um ano depois, a escola promoveu uma cerimônia especial para homenagear educadores que transformaram realidades. Jéssica foi uma das escolhidas. A quadra foi decorada com papel colorido, cartazes feitos pelos alunos e uma faixa grande que dizia: quem ensina com o coração nunca é esquecido. Ela chegou cedo, ajudou a organizar as cadeiras, corrigiu uma redação no intervalo e penteou os cabelos de uma aluna antes da apresentação. Quando foi chamada ao palco, subiu sem pressa, com os pés firmes de quem conhece bem os próprios passos. Pegou o microfone e disse: eu só estou aqui porque um dia alguém me viu, mas mais do que isso, porque eu aprendi a me ver também. E agora eu vejo vocês. A plateia se emocionou. Miguel, sentado na primeira fila, ergueu uma plaquinha escrita à mão: orgulho da minha vida. Ela leu, sorriu e, naquele instante,
Tudo fez sentido. Eduardo assistia tudo de longe, não estava presente fisicamente, mas recebeu o vídeo de uma professora. Acompanhou cada fala, pausou nos momentos em que ela sorria, como se pudesse captar melhor a emoção. Mandou uma doação anônima à escola naquele mesmo dia, com o pedido de que fosse usada exclusivamente para a formação continuada de educadoras da periferia. Depois, desligou o celular, pegou um caderno velho e começou a escrever. Ela não olhou para mim no fim, e fez bem. Porque algumas histórias não são sobre reencontros, mas sobre encontros com nós mesmos. Segui alguém e encontrei tudo que eu não via. Fechou o caderno, colocou na prateleira e olhou pela janela. A cidade seguia barulhenta, mas dentro dele, pela primeira vez, havia silêncio. Aquele tipo de silêncio que só existe quando algo dentro da gente finalmente se alinha. Alguns meses depois, numa tarde calma de outono, Jéssica estava sentada no pátio da escola, revisando redações, quando Miguel apareceu correndo, com um envelope nas mãos. "Chegou para você", disse animado. Era um convite. A Secretaria de Educação queria homenageá-la com o Prêmio Vozes da Base, entregue a profissionais que marcaram a história da educação popular. Ela olhou, respirou fundo e sorriu. Não pelos holofotes, mas por saber que cada passo, cada lágrima, cada silêncio haviam sido sementes. Na cerimônia, subiu ao palco com um vestido simples, cabelo preso e olhos brilhando. Quando o microfone foi oferecido, segurou com firmeza e disse: "Eu sou a voz de muitas, das que limpam, cuidam, ensinam e não desistem. Hoje vocês me aplaudem, mas amanhã, lembrem-se, ainda existem muitas que ninguém vê." E com isso, desceu do palco. Como quem sabe que a fala não termina no discurso. Ela continua no gesto. De volta à escola, colocou o troféu ao lado de uma moldura feita pelos alunos. Tia Jéssica, nossa professora da vida. Naquela tarde, sentou com Miguel no chão da sala e juntos desenharam uma árvore. Em cada galho, um nome de criança que passou por ela. Em cada raiz, palavras como coragem, dignidade, persistência. Do lado, de fora, o céu alaranjado anunciava o fim do dia. Mas dentro da sala tudo parecia começo. Ela olhou para o filho e disse: "A gente veio de longe, né?" E ele respondeu com a simplicidade de quem entende mais do que aparenta: "Mas agora todo mundo sabe onde a gente está." Ela sorriu, fechou os olhos por um instante e pensou. Não era sobre fama, nem sobre redenção. Era sobre existência. E finalmente ela existia, inteira, visível e profundamente viva.